Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric Mateus e hoje vamos dar sequência ao estudo do livro Jesus no Lar. Na lição 17, a exaltação da cortesia. Antes disso, se você não baixou o aplicativo da Rádio Web Meimei, vai lá na loja de aplicativos, baixa e siga toda a nossa programação semanal, agora com programas ao vivo. Além disso, siga as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube, que disponibiliza toda a programação transmitida na rádio, também em vídeos, para que você não perca nenhum, tá bom? Então, meus amigos, vamos de estudo? A exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Então, meus amigos, olha que interessante. No Sermão da Montanha, o Cristo nos disse que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E os apóstolos ficaram incomodados com essa afirmativa. Por quê? Como os mansos herdariam a terra sem a devida reação e encorajamento na sementeira das verdades renovadoras? Como ser manso e aplicar com energia a contraposição ao mal? Será que isso não seria uma ociosidade mental de só esperar o que ia acontecer sem reação, sem ser enfático em impor o bem? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Então eles falaram, como que se o mal vier até a gente não reagir, como que o bem vai impor? O manso não tem reação. O manso é a pessoa que fica aguardando apenas chegar. Então eles ficaram nessa dúvida. E claro, o nosso mestre vai nos esclarecer nessa lição de hoje também. Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro, sempre na casa de Pedro, né? Que maravilha! Como seria bom se nós estivéssemos passando ali na frente da casa de Pedro algumas vezes naquele tempo, né? E tivesse ouvidos para ouvir a mensagem do Mestre. Iniciados então os comentários daquela noite, entreolharam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação. No entanto, esperava, sereno, que os seguidores se pronunciassem. O Cristo percebeu que eles estavam inquietos, mas ele não perguntou, ele aguardou as reações dos discípulos. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Então olha que interessante, mansos para por exemplo, o apóstolo Judas eram as pessoas covardes, que não lutassem pela a doutrina de Jesus, aqueles que não testemunhavam a fé, que não impunham a fé em cima das outras pessoas,
Enfim, esses seriam os bem-aventurados? Ele pergunta. Jesus não respondeu de imediato, aguardou. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvida que lhes povoassem a alma. Então ele, mesmo com a reação de Judas, ele aguardou, olhando os corações, olhando nas pessoas para perceber mais reações a essa declaração. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se o malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhes os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão que te referistes? Olha, o Pedro falou: se alguém invade minha casa, Senhor, como que eu não reajo? Eu me entrego sem qualquer tipo de reação, a pretexto de apenas de guardar a mansidão? É isso que eu devo fazer? Olha a concepção de mansidão. A concepção de mansidão para eles era a ausência de aplicação do bem. Obviamente, até uma repulsa à agressão, né? Quando a gente recebe uma agressão, para eles deveriam retornar com o mesmo ímpeto àquela agressão em relação ao bem. Mas a gente sabe que a mansidão para o mestre tem uma ênfase um pouco mais profunda, que naquele momento em específico os apóstolos não entenderam. Mas ele vai explicar para nós. O Cristo sorriu como tantas vezes e anunciou calmo: enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio à preguiça, que se mascara de humildade, nem de covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Olha que profundo isso. Eu não fiz elogio à preguiça, porque é aquela pessoa que, eu não vou reagir porque nós não podemos ir contra o mal. Então eu vou ficar aqui em casa. Então isso ele fala que é preguiça, porque o bem não é exatamente você reagir a uma agressão, mas silenciar e continuar aplicando o bem no seu dia a dia. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho fraterno de entrega de alimentos. Nós estamos entregando alimento, alguém vai e nos agride. Na outra semana eu não vou mais porque eu não vou reagir. Não, eu vou continuar indo entregar o alimento, mas eu não vou dar importância a essa agressão. É isso que o mestre está nos dizendo. Nem covardia que veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências. Então, a covardia é nesse sentido. Eu não vou... Aquele pessoa que me agrediu é o pessoal importante da cidade. Então, eu não vou bater de frente, vou ficar em casa. Isso é a covardia. Não, a gente tem que seguir o trabalho firme, mas sem entrar nesse aspecto de combate à mansidão. É mais ou menos isso que o mestre está nos dizendo. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Então, essas pessoas que se afeiçoam com a preguiça ou covardia serão um dia defrontados por essa mudança necessária aos indecisos. E ele fala: eu exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Olha, meus amigos, o homem de trato ameno, tranquilo, que aplica a bondade e o verbo de compreensão, mesmo na agressão. A pessoa te agride, você entende, você compreende. Você é bom porque não precisa defrontar. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal
sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Olha, bem-aventurados aquele que é equilibrado, que é gentil mesmo com aqueles que são contrários à sua doutrina, mas que continua amando e que não fere, mas que oferece o bem, porque é aquilo que aquela pessoa que bate, que fere, necessita. Então você dá o que ele ainda nem está pedindo, que é o amor, que é o bem, que é a compreensão. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa. Será que a gente é tão paciente assim, repetindo 1000 vezes a mesma lição sem alarde? Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com o espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação. Olha isso, eu trato todo mundo primeiro com a mesma cortesia, com o mesmo trato, mas cada um naquilo que ele precisa, o rico, o pobre, o sábio, o inculto, de acordo com aquele espírito de servir, de oferecer o que ele precisa. E entendimento daquilo que ele pode também receber, porque às vezes você pode falar 1000 vezes, a pessoa não entende, mas continue. Continue amando aquela pessoa, porque ela terá o seu tempo. Não bata de frente com aqueles que não têm capacidade de compreensão ainda. Pelo menos com a sua cabeça, com as suas verdades. E assim sempre deixando um sinal de melhoria, elevação, bem-estar e contentamento. Sempre deixar o positivo para as pessoas que recebem. Sempre. Olha, quando que a gente vai nos lugares e a gente muitas vezes deixa marcas negativas de contraposição, de desconforto, de discussão, mas não, nós precisamos deixar esse elemento de bem-estar, contentamento no coração das pessoas. E ele continua: em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Meus irmãos, olha, pertencerá à terra aqueles que dominam espiritualmente os corações. Porque percebam, quando eu amo, quando eu compreendo, e a pessoa, por mais que ela tenta me agredir, eu esqueço, eu relevo e eu deixo para ela um sinal de amor, de bem-estar, eu conquistei o coração dessa pessoa. Não é a mente das pessoas que nós temos que conquistar muitas vezes, porque ela não tem essa percepção, ela não tem esse alcance, mas os corações. Porque mesmo a pessoa mais dura, quando você a ama, ela sente. E é por isso que quem vai dominar a terra serão esses irmãos mansos, porque eles acolhem os semelhantes dentro das normas de amor e respeito. E assim são senhores dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Irmãos, objetivamente, vamos pensar, nós estamos na terra não para converter mentes, mas conquistar corações com amor, com respeito,
com amor, com respeito, com dedicação, conquistar corações, respeitando e amando. Neste momento, um alívio e alegria transbordaram do ânimo geral. E de olhos fitos, agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus: encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. E assim encerramos mais uma lição desse lindo livro Jesus no Lar. Muito obrigado, amigos, por vocês estarem comigo até aqui. Fechamos aqui mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Eric Mateus, da Rádio Web Meimei, para o mundo. Pão Nosso, o amor do Mestre, alimentando os corações da terra. Certo, amigos? Até o próximo programa. Tchau, tchau.